Olá, vamos estudar nesse vídeo contrato de compra e venda. Eu, professor Marcelo Lamy, com os senhores, veremos o contrato de compra e venda em alguns vídeos. Nesse em concreto, vamos estudar a natureza consensual do contrato de compra e venda, especificamente observando aquilo que está estabelecido na normativa brasileira que regra o contrato de compra e venda, ou a promessa e o compromisso de compra e venda. Comecemos pelo artigo 481. 481 diz assim: pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Então, vejam, observem com atenção o que está dito, né? Um dos contratantes se obriga a transferir. Um dos contratantes não transfere, ele se obriga a transferir o domínio de certa coisa. Ou seja, nós optamos em nosso direito, fizemos uma opção, optamos por dar natureza consensual ao contrato de compra e venda. Vejam, isso não é a regra em outros países. Se eu pegar o sistema francês, se vocês se debruçarem especificamente no artigo 1583 do Código Civil francês, vocês forem ao sistema italiano, especificamente no artigo 1470 do Código Civil italiano, ou se forem ao direito português, no artigo 874 do Código Civil português, vocês poderão observar que estes países deram ao contrato de compra e venda a natureza de contrato de translativo, de natureza real, caráter real. É um contrato real, não é um contrato consensual. Pelo simples consenso, se transfere a propriedade. Pelo simples consenso. Então, basta o consenso, transfere-se a propriedade. Não é esse o nosso regime. Pelo que está dito no artigo 481, que o compromisso do vendedor é de transferir o domínio, não é um compromisso futuro, se obriga a transferir, e mais especificamente porque nós deixamos explícito no artigo 1247 do Código Civil, 1245 do Código Civil, que a propriedade imobiliária transfere-se entre vivos mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. 1245. E um pouquinho adiante, no 1267, dizendo que a propriedade móvel, a propriedade das coisas móveis, não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. Ou seja, nós deixamos por um ato separado do contrato a transferência dos bens móveis pela tradição e a transferência dos bens imóveis pelo registro imobiliário. São duas normas cogentes de nosso ordenamento jurídico, a 1245 e a 1267, que, aliadas ao 481, deixam explícitos que a regra em nosso ordenamento jurídico é a regra de que o contrato de compra e venda é um contrato consensual. É preciso um ato posterior, diverso do contrato, para que se transfira a propriedade. Com o contrato, portanto, o que se assume de compromisso? Um compromisso, uma obrigação de natureza pessoal de cumprir esta obrigação de fazer, de entregar o dinheiro de um lado e de outro lado de providenciar a transferência futura da propriedade, pela tradição ou pelo registro imobiliário. O contrato de compra e venda, ele, embora dos mais antigos, vocês forem ao Gênesis, a relato de Abraão comprando um imóvel para sepultar a sua mulher Sara. Então, um contrato, assim, documentos mais antigos fazem relatos de contrato de compra e venda. Ele sofreu grande alteração, especialmente no direito civil
francês e italiano, que se dá este efeito de direito de contrato de natureza real. Mas nossa família de direito, nós optamos por ficar na família clássica, a família que nasceu no direito romano. O contrato de compra e venda, como foi desenhado no direito romano e como lá evoluiu e depois foi incorporado no Código Civil alemão, no artigo 433 do Código Civil alemão, no artigo 184 do Código Civil suíço, o 1445 do Código Civil espanhol, o 1323 do Código Civil argentino. Quer dizer, nós ficamos nesse conjunto de países que reconheceram a natureza consensual, seguindo aquele modelo criado em Roma. Em Roma, como que funcionava no direito romano, né? O vendedor assegurava no contrato de compra e venda, assegurava a outra parte a posse. E depois tinha que se passar por umas solenidades, as chamadas mancipatio, onde ia diante de um oficial público, de um funcionário público, com 5 testemunhas, e se fazia a lavratura do ato para que houvesse a transferência do bem imóvel. Com a evolução no próprio direito romano, admitiu-se depois a mancipatio ser substituída pela traditio, pela tradição para as coisas móveis. Mas antes, até para as móveis era necessário a mancipatio, para que se houvesse essa transferência do título de propriedade. Nós optamos por este modelo, o modelo de que o consenso não é suficiente para transferir a propriedade, ou seja, o contrato não é suficiente para transferir a propriedade. É necessário, depois do contrato, o ato concreto da tradição do bem móvel ou o ato concreto do registro no cartório de imóveis, para que haja a transferência. O que se faz então? O vendedor transfere de bem imóvel, que uma vez celebrado um contrato de compra e venda de bem imóvel e que o comprador adquire parceladamente, por exemplo, ele pode entrar na posse do bem e pode se assegurar a posse. Não, entrega a chave, deixa a pessoa entrar. Assim, o que se entrega, essa tradição da chave, é a tradição da posse, não é a transferência da propriedade, porque isso só com registro em cartório. Nós não optamos, então, portanto, por contrato de compra e venda ser translativo por natureza. A transferência da propriedade se dá por um ato posterior. E temos normas cogentes estabelecendo esta regra, alinhando, então, nosso direito a esse direito clássico. A autonomia da vontade, que na França e na Itália permite dar efeito translativo à propriedade, ela encontra uma barreira em nosso direito em uma norma cogente, a norma lá do 1245, a norma do 1267 do Código Civil, que estabelece quando que se dá a transferência da propriedade. Houve já muita crítica, o autor clássico do direito civil, Darcy Bessone, não concordava com esta interpretação de que o contrato é consensual, entendia ele que tinha que se admitir a natureza real, mas ele é uma voz isolada e viu-se superada. O que é importante deixar marcado é que não é porque tem a natureza consensual que não tenha consequências e que não tenha garantia com relação a aquilo que se obriga. Porque aquilo que se obriga, o vendedor se obriga a transferir a propriedade, pode ser assegurado até compulsoriamente. Compulsoriamente pode ser assegurado o cumprimento dessa obrigação de transferir quando o comprador cumpriu a sua parte, já fez todo o pagamento, já fez toda a entrega das suas obrigações, pode ele constranger, né, via compulsória através do Poder Judiciário, cumprimento da obrigação de transferência. E isso se viu consolidado em nosso ordenamento jurídico, especificamente já no Código Civil,
quando fala do promitente comprador, artigo 1417 do Código Civil, que estabelece a ideia, uma subespécie, né, uma subespécie de compra e venda. O artigo 1417 fala assim: mediante promessa de compra e venda, em que não se pactuou arrependimento, celebrada por um instrumento público ou particular e registrada no cartório de registro de imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. Então, o Código Civil deu esse primeiro passo. Deu esse primeiro passo no sentido de dizer que tudo bem, o registro do contrato em cartório traz um acréscimo ao contrato de compra e venda. Além do direito pessoal de que se cumpra a obrigação de transferir, agrega-se o direito real de aquisição. Então, o direito real de aquisição não é o direito já da propriedade, é um direito ainda de expectativa, mas que é oponível perante terceiros, por ter a sua natureza de direito real. E é assim que se fala no artigo 1418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar. E se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. Então, veja, o Código Civil trouxe a possibilidade, registrando-se o contrato, é possível opor este direito, porque nasce um direito real de aquisição a terceiros, e este mesmo direito ao próprio vendedor, que se ele se negar, uma vez cumprida todas as obrigações do comprador, se ele se negar a fazer a transferência pelo registro em cartório, que se faça compulsoriamente, se necessário, através da ação judicial de adjudicação compulsória. Isso já está desenhado em nosso ordenamento no Código Civil, dependente no nosso código, na normativa do Código Civil, do registro do contrato em cartório, mas não é o que se dá em outras hipóteses. Há 3 hipóteses normativas que precisam ser ressaltadas. Primeiro, a do Decreto-Lei 58 de 1937. Esse Decreto-Lei 58 é o decreto que veio para regular a compra e venda de imóveis em loteamentos ou em não loteamentos, loteados ou não loteados, a compra e venda de imóveis amplamente. Esta lei de 37 aplicava-se a imóveis rurais e urbanos. Mais recentemente, em 79, faz-se uma lei, a lei de loteamento urbano, portanto esta lei de 37 ela continua vigente apenas para loteamento rural e para imóveis não loteados. Para imóveis rurais, o que fala? O artigo 15 do Decreto-Lei 58. Os compromissários têm o direito de, antecipando ou ultimando o pagamento integral do preço e estando quites com os impostos e taxas, exigir a outorga da escritura de compra e venda. Ou seja, se adquirido um imóvel que é fruto de um loteamento rural, há o direito de adjudicação compulsória. E aqui a jurisprudência evoluiu e a normativa também é aberta para isso, a não exigir o registro em cartório do contrato. O que é importante é que exista o contrato e que tenha a prova de todo o pagamento. A partir daí já há o direito à adjudicação compulsória. O artigo 16, recusando-se, aplicável então aos não loteados, recusando-se os compromitentes a outorgar a escritura definitiva. No caso do artigo 15, o compromissário poderá propor para o cumprimento da obrigação ação de adjudicação compulsória que tomará o rito sumaríssimo. Complementando o 15. O 22, é o que eu queria me referir. O 22. Os contratos sem cláusula de arrependimento, de compromisso de compra e venda e cessão de direitos de imóveis não loteados, cujo preço tenha sido pago no ato de sua constituição ou deva sê-lo em uma ou mais prestações,
desde que inscritos a qualquer tempo, atribuem aos compromissários direito real oponível a terceiros e lhes conferem o direito de adjudicação compulsória nos termos do artigo 16 desta lei. Então, tanto no artigo 15 e 16, a recusa à escritura definitiva pode ser suprida pela adjudicação judicial, pelo instrumento da adjudicação compulsória. Depois disso, a Lei 4.591 de 1964 regulou a compra e venda de imóveis em incorporações imobiliárias, aquela compra e venda de imóveis de unidades autônomas, de um condomínio edifício, no edilício. E no artigo 32, parágrafo 2º desta Lei 4.591, também se estabelece a adjudicação compulsória. Os contratos de compra e venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas são irretratáveis e, uma vez registrados, conferem direito real oponível a terceiros, atribuindo direito à adjudicação compulsória perante o incorporador ou a quem o suceder, inclusive na hipótese de insolvência posterior ao término da obra. Então, no caso de incorporação imobiliária. E, por fim, a Lei 6.766 de 79, que regula o loteamento, aquisição, compra e venda de imóveis em loteamentos urbanos, também estabelece no artigo 25 e 26 as mesmas condições. O 25 fala que são irretratáveis os compromissos de compra e venda, cessões e promessas de cessão, os que atribuem direito à adjudicação compulsória e, estando registrados, confiram direito real oponível a terceiros. E o artigo 26, lá no parágrafo 6º, vai falar que os compromissos de compra e venda, as cessões e promessas de cessão valerão como título para o registro da propriedade do lote adquirido, quando acompanhados a respectiva prova de quitação. Esse parágrafo 6º é muito importante, porque é com este parágrafo 6º do artigo 26 que evoluiu a jurisprudência no sentido de aceitar que, tendo o contrato registrado ou não, o contrato com registro ou sem registro, mas o contrato acompanhado da prova de quitação são elementos suficientes para se exigir a adjudicação compulsória. Vejam, nós começamos falando do artigo 481. O artigo 481, então, dá a natureza do contrato de compra e venda, tem a natureza de um contrato consensual, ele não é um contrato real. A transferência da propriedade não vem com o contrato, vem com a tradição ou com o registro em cartório. Nada obstante essa natureza consensual, esta obrigação pode estar sujeita ao direito real de aquisição. Quando se registra o contrato, nasce o direito real de aquisição, e este contrato, estando ou não estando registrado, ele, tendo a prova da quitação, pode nascer o direito à adjudicação compulsória. Vejam, as obrigações pessoais nem sempre são admissíveis a compulsoriamente serem exercidas, serem obrigadas, obrigar alguém a fazer algo. Assim, há umas restrições de liberdades. A pessoa se negar a fazer algo que está obrigada por um contrato, pode haver uma barreira, um muro. Assim, eu posso exigir a indenização, mas algumas vezes eu não posso exigir que se faça aquilo especificamente que foi prometido pelo contrato, apesar de ser obrigatório. No caso da transferência de imóveis, de transferência de bens imóveis, a lei criou várias hipóteses de adjudicação compulsória, então não há que se discutir da obrigação específica, da compulsoriedade da obrigação específica. Só não podemos confundir. O contrato tem natureza consensual. É possível agregar-se o direito real de aquisição. Em terceiro lugar, é possível a adjudicação compulsória dessa obrigação de transferir a propriedade. Até a próxima aula.